E Moa, pessoal, estamos começando o nosso, até que enfim, né, o nosso podcast Vá da Ilha. Né, eu quero pedir desculpa até por ter remarcado algumas vezes essa estreia aos meus convidados, né, mas infelizmente a gente quis fazer um cenário bonito para todos vocês, né, de qualidade, como merece os nossos patrocinadores e pessoas que se empenharam, né, em ajudar esse projeto piloto nosso. Né, então eu gostaria de pedir essa licença a vocês aí, a desculpa nesse sentido. Né? E muitos me conhecem, né, como na área de produção de vídeo, né, mas eu sempre tive do outro lado das câmeras e hoje eu estou começando esse projeto novo, né, com um esporte que se tornou uma paixão para mim, né, e acredito que seja uma ferramenta boa para todos os profissionais, para todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidos, né, na canoa havaiana, né, mas hoje eu estou aqui, né, com meus convidados ilustres, né, Carlão, que é um cara que não tem nem o que se falar, né? Um atleta exemplar, né? Uma pessoa que está aí no esporte, né? Em vários esportes, né, Carlão, por sinal, né? O cara é faixa preta de jiu-jitsu, o cara é professor de educação física, né? Uma série de esportes aí, né? Que estão no seu currículo, além de comandar das maiores escolas de Vitória aí, né? E a primeira, a pioneira, se não for a maior, né, Carlão? A Vitória Vá. Né? E do outro lado aqui eu tô com o meu querido Vitor, né? Vitor Paganoto, que é CEO da Rumo, né? Que foi o percussor dessa marca para todos nós, né? Para alegrar a gente, né? A marca de qualidade, remos só maravilhosos, né? Que todo mundo antes se apaixona. No meu grupo, né? Pelo menos na minha escola lá, a maioria usa os remos da Rumo, inclusive eu. Né? Mas é isso aí, gente. Então, vamos começar esse bate-papo, né? Eu gostaria de começar perguntando a vocês, assim, como é que começou, né? Esse projeto, essa ideia, Carlão, como é que veio, né, da canoa havaiana na sua vida? Tudo começou lá no Rio, né? No Rio fui atleta 20 anos de remo olímpico do Botafogo. Aí depois fiz educação física e acabou me tornando treinador, preparador físico do clube. E aí, nesse meio tempo, nesse processo, eu fui deixando de ser um atleta de alto rendimento, e aí alguns alunos meus começaram a remar a canoa no Praia Vermelha Vá, que é um dos primeiros clubes do Brasil. E aí eles falaram, cara, você não está mais competindo no remo, vamos lá remar a canoa. Aí lá fui eu numa terça, fui numa quinta, na sexta o cara me ligou, pô, vai ter uma competição sábado, você quer ir? Eu falei, não, mas eu remei terça e quinta. Ele, não, mas você é atleta, tal, remou direitinho, teve ritmo. Eu falei, eu vou. E foram a Rio Vá, que é uma das maiores provas do Brasil, 28 quilômetros. Fiquei moído, porque no remo olímpico a gente usa muito a perna, e na canoa a gente usa mais o tronco. A gente sempre usa a perna, mas usa mais o tronco. E onda gigante, o mar estava gigante. E eu acostumado a remar na Lagoa Rodrigo de Freitas, lisinho, passei o aperto. Mas me apaixonei pelo esporte. E aí fui largando o remo e ficando mais remando só a canoa. Depois eu me casei com uma capixaba e vim morar em Vitória. E aí os meus amigos do meu time no Rio vieram na festa de casamento e, para eu não ficar sem remar, me deram de presente uma OC2. E eles falaram, não vou te dar uma OC2 que você vai... Não vou te dar uma OC1 que você vai remar sozinho. Vou te dar uma OC2 que você vai ser obrigado a ensinar alguém a remar. E foi dito e feito. Eu comecei a trabalhar na academia, meu primeiro emprego, e eu perturbava os alunos, perturbava os outros personagens para remar comigo. Daí surgiu os meus antigos sócios e eles compraram a ideia junto comigo e compramos a primeira canoa que está lá no clube até hoje, a Aileia, do meu ex-clube do Praia Vermelho, que sempre foi um clube que ajudou muito a gente com esse material, com a estrutura quando a gente vai para o Rio, tudo isso. E aí o clube começou há 15 anos atrás. E foi uma OC6 que começou? Primeiro OC6. OC6. As canoas taitianas, elas demoraram um pouco para chegar no Brasil, talvez pela logística ser mais difícil do que a logística dos Estados Unidos. A primeira canoa que chegou no Brasil, lá naquilo, remei muito nela, ela ficava no Praia Vermelho. Um dos remadores, ele competiu na primeira prova comigo, o Ronald. Ele foi um dos caras que trouxe. Hoje ele levou ela para o Canadá, ele mora no Canadá, levou ela. E ela era... Aí o Geninho
copiou ela, fez a forma dela e fez as canoas. As primeiras canoas no Brasil vieram da Lanaquila. Por isso que se chama o esporte canoa havaiana. O esporte deveria se chamar canoa polinésia. Mas como as primeiras canoas foram havaianas, o nome fantasia canoa havaiana se tornou muito vendável, né? Sim. Então até hoje se chama canoa havaiana. Mas hoje as canoas do Tahiti tomaram conta do mercado. Então hoje já tem, se eu digo 50-50 ou até mais V1s, e as V6 entraram no mercado agora forte. Daqui a pouco vão estar meio a meio com as OC6 também. Certo. É um processo. Legal. Recentemente eu remei até de V6, nunca tinha remado, né? Só de AC6. E é uma diferença, né? Anda muito, né? Anda muito. Eu fiquei, assim, muito empolgado com isso. Mas vamos lá, Vitor. E você, querido? Como é que foi, assim, esse processo seu inicial? Né? Eu sei que você começou, né? De começo você não sentiu muita firmeza na canoa havaiana, não, porque você tinha um outro esporte também do mar, né? Sim. Mas acabou que você entrou e depois, né, se juntou com sua profissão também, né? Todo esse processo. Sim. Explica pra gente um pouquinho como é que foi isso aí. Bom, minha história começou perto do mar, né? Sou nascido e criado em Vitória. Tive sempre contato com alguma atividade de mar, né? Ou mergulho, ou estava remando de caiaque. E mais pra frente, que foi quando começou a minha história, eu comecei a velejar. Comecei em monotipos e eu trabalhava na guarderia. Foi até a época que eu conheci o Carlão. Eu ajudava lá na guarderia a dar aula de barco à vela lá, dos monotipos. Então eu trabalhei alguns anos lá dando aula de monotipo e de windsurf. Nessa época foi quando eu cruzei com o Carlão, que até me convidou algumas vezes para remar. E eu estava começando, foi lá para 2010, mais ou menos. Tinha um ano que você estava com a canoa aqui. Por que ano, Carlão, que você começou? Eu cheguei em 2007 e o clube fundou em 2009. É isso aí. E aí eu tive... O primeiro contato com a canoa foi nessa época. Mas ainda assim não tinha interesse em iniciar, não me despertou isso. Eu estava mais ligado à vela. Só que eu já estava começando uma atividade que me conectou com a canoa, que foi a manutenção. Manutenção em fibra. E ali começou a minha história que terminou não, assim, que chegou hoje na parte da fábrica. Essa é a minha ligação principal com o que eu faço hoje, né? Naquela época ali, em 2010, mais ou menos, eu estava já começando a fazer os primeiros reparos, aprendendo, começando assim a quebrar a cabeça mesmo para tentar fazer. Não era negócio. E com mais ou menos alguns anos que se passaram ali, acho que foram uns 3, 4 anos, foi quando eu comecei a fazer conserto para valer, assim. Transformei isso num negócio, reduzi minha participação nas aulas de barco e comecei a trabalhar com manutenção mesmo. Mas o meu interesse não era ir para o lado da canoa, era ir para o lado de embarcações mesmo. Eu queria trabalhar com manutenção de barco, veleiro e lancha. O que aconteceu foi que a canoa cresceu, né? Eu comecei a ter uma demanda de manutenção tanto de equipamento de canoa, assim como de stand-up, que também nessa época teve um boom. E o que eu mais fazia manutenção era na parte de equipamentos com construção exótica, né? Que é carbono, Kevlar. Só tinha eu aqui em Vitória que mexia com isso. Tinha uma outra pessoa também, mas acabava que era muita coisa e pouca gente. Então eu peguei muito desse mercado. E nessa época aí, foi por volta de 2014, 2013, 2014, eu já estava assim, querendo ter alguma coisa fixa para poder começar, e foi quando eu comecei a trabalhar com o mercado de canoa havaiana exclusivo. Abri mão de mexer com o stand-up, que já não estava mais indo bem, abri mão de fazer as manutenções de embarcação e comecei a trabalhar exclusivamente com manutenção de embarcação para vaar, e estava começando a fabricação dos primeiros protótipos, né? Dos remos. Dos remos. O 2014 é a data do meu remo 01. Que legal. Eu tenho guardado lá até hoje. Eu tenho um registro do número de série dele até hoje lá, 2014. E aí, nessa época aí, eu trabalhei um ano ali batendo cabeça, tentando definir o que eu ia fazer. E foi quando eu decidi parar de fazer manutenção e focar só em canoa, só em fabricação de remo. Que isso já foi em 2015. Eu abri mão do manutenção e fiquei só nessa área. Nessa época, eu comecei a olhar para o remar. Então, foi mais ou menos no mês de 2015, foi quando eu comecei a remar, de fato.
Até mesmo porque você tinha que testar seus produtos. Né? Não, exatamente. Então, assim, até então eu tinha tido vários contatos, assim, já tinha ido remar algumas vezes, já tinha ido remar com o Carlão, já estava remando caiaque, mas a minha conexão com a canoa começou nessa época aí de 2015, que foi quando eu comecei a remar com mais frequência. Então, eu entrei para o surf ski e para canoa. Tanto que nessa época tinha aqueles campeonatos de canoa que eu puxava a galera do surf ski para poder remar. Aí às vezes eu competia de surf ski, às vezes eu competia de canoa. E fui nessa trajetória remando aí até 2019, com a participação bem ativa. Aí depois, por uma série de coisas assim, de família, de empresa, eu acabei me afastando um pouco do esporte. Já hoje você rema? Oi? Você rema hoje ainda? Continua remando? Cara, quase nada. Eu tô no projeto de voltar. Vai, Carlão, tem que puxar ele aí. Não, tava comentando com ele agora antes de começar, que foi eu, ele e o Luciano, que é um outro remador de surf ski. Vamos remando até Guarapari. Nossa. Eu de OC1 e eles dois de surf ski. De boa, sem... Vamos assim, vambora. Passeiozinho ali, né? O mar tava legal e fomos... Foi nessa época. Eu tava dessa época de mais ou menos ali, de 2016... Foi 2017. Foi entre 2016 a 2018. Foi a época que eu fiquei bem ativo, assim, que eu treinei bastante. Eu fiquei bem focado em remar, competir. Foi a minha trajetória, assim, de competição dentro do VAR. E no surf ski também, que eu fazia os dois, né? Uhum. Só que aí, nessa época, eu ainda trabalhava com a empresa Era uma empresa fundo de quintal, né? Literalmente fundo de quintal. Ficava lá na casa da minha mãe, num quintal. Lá tinha um galpãozinho lá no fundo, onde foi... Mas as grandes empresas sempre começam assim. Foi onde eu comecei. E em 2019 foi quando a gente fez o projeto de mudança da empresa do galpãozinho fundo de quintal para o galpão grande, que foi quando começou, de fato, o negócio rumo Custom Pedra, né? Que foi quando a gente transformou a ideia de fabricar remo, que era feito artesanalmente, em um modelo de indústria. Processo, regra, planejamento, e aí começou a vir o crescimento a partir daí, tá? E foi coincidentemente a época que eu acabei me afastando da canoa, porque eu fiquei muito envolvido com o projeto e eu levo isso muito a sério, assim, eu quis aprender muito nisso, né? E foi onde chegou agora, né, com 5 anos a gente tem 10 anos hoje, tá? 2024 nós completamos 10 anos de rumo. E foi em 19, quando a gente completou os primeiros 5 anos, a gente fez a mudança para o galpão. E a minha meta era conseguir, dentro dos próximos 5 anos, dar mais um grande passo, que foi agora a abertura da loja. Muito legal. Tá? E ficou linda, por sinal, né? Obrigado. Nós fomos lá, tivemos presente, né, Carlão? Ficou linda demais. Sensacional. Fantástico. E porque as pessoas também ficavam muito, onde tem remo. E assim, meu contato primeiro é sempre o Vitor, que além de ser meu amigo, é artista e capixaba. Sim. E eu sou um cara que valorizo muito as coisas locais. Isso é muito importante. Então, assim, a prioridade é sempre quem é bom e quem é daqui. Sim. Então, assim, meus alunos sempre eu mando comprar remo com Vitor. Sua escola você usa os remos de plástico, mas também para os alunos iniciantes? Ou a gente tem um de alumínio lá para a galera só começar, mas não tem jeito, a pessoa começa a não dar um mês, não quero um remo. Mas, eu tive recentemente, eu fui remar, tive um colega que estava remando, né, novo também, tinha acabado de entrar, e ele falou, pô, seu remo bacana, né, pô, quer experimentar? Deixei com ele, peguei o de alumínio, rapaz, parecia de ferro aquilo ali. Um peso assim insuportável, cara, que eu não sei como eu consegui remar. Eu saí depois com os braços todos inchados. E rema todo errado, né? Fica tudo esquisito. Tudo errado, totalmente diferente. E muita gente até não dá valor ou acha que o importado é muito melhor. Você tem ideia, eu fui ao Tahiti, numa dessas que eu fui ao Tahiti. Dessas viagens, um taitiano remou com a gente a Hawaii Kinui, que é a prova que o Robert está competindo agora. E aí ele, no final da prova, a gente lá em casa no churrasco, ele viu o remo da Rumo. Ele falou, eu quero. Troca? De quem é? Era do Romano, no outro amigo. Eu falei, cara, ele tá surfando. Eu lembro dessa história. Ele tá surfando. Ele, não, mas eu quero. Eu falei, cara, mas ele... Aí eu consegui ligar pra ele. E aí ele falou, não, pode trocar. E aí ele trocou pelo remo, um Roa Rene, que é um remo
muito famoso no Tahiti. E ele falou, não, toma esse aqui e me dá o da Rumo. E ele até hoje, ele rema com o da Rumo várias vezes, sempre, que ele gosta. E é isso aí, eu acho que assim, a gente tem que valorizar o que é nosso, Sim, sim. valorizar os amigos e quem trabalha bem. O próximo passo da Rumo aqui agora é também ir para levar a Rumo para outras fronteiras também, acredito eu, né? Sim, sim. Esse aí é um projeto que está próximo, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa cumprir aqui de ordem, assim, das coisas, de sequência do trabalho que a gente está fazendo, né? O primeiro grande desafio que eu tive foi desenvolver um produto. Foi quando tive os 5 primeiros anos lá no meu ateliê, que eu fiquei muito dedicado a isso, tá? Depois a gente iniciou um processo de mudança, onde eu tive que começar a aprender processo produtivo. Não tem nada a ver com produto, você tem que entender de processo. Trabalhar com gente, regra, administrar empresa, administrar gente. Assim, foram muitos desafios que eu tive que enfrentar, né? Essa matéria a gente também passou, né? E agora com o desafio da loja, a gente parte para uma nova matéria que é aprender a parte comercial, né? Como lidar com o mercado do VAA, né? O mercado do VAA, assim, no meu ponto de vista, há uns anos, muito poucos anos atrás, ainda era muito imaturo, assim. Precisava mudar, amadurecer um pouco mais. Então, em alguns aspectos, assim, para ser possível uma loja se tornar sustentável. E hoje eu estou começando a enxergar que é possível, sabe? Eu ainda tenho muitas incertezas sobre esse assunto, mas eu precisei arriscar, assim. Hoje eu decidi montar a loja com o intuito de ter informação. Se realmente isso se sustenta, o que precisa ser feito. Então, o nosso trabalho é o quê? É desenvolver a parte comercial da Rum. E para isso agora a gente vai entrar com uma série de coisas novas que a gente vai trazer, assim, de produtos. Vamos entrar com um mix de produtos maior, né? Da parte de remo, vamos ampliar nossa oferta de remo. Então deve nesse próximo ano aí lançar modelo novo. Tá? A gente vai trabalhar com a linha de vestuário, que a gente não entrou até agora porque também não tinha condição de administrar muita coisa, a empresa não é tão grande, pouca gente e muita coisa para fazer. Então a gente optou por não entrar até agora, né? Então a gente vai ampliar, vai iniciar a nossa oferta de vestuário e nós vamos entrar também com um mix maior de capas, que a gente não tem tantas opções, mas a gente vai começar a trabalhar com outras opções de bolsas maiores e, enfim, tem. Inclusive eu tenho 2 capas, né, que eu comprei da Rumo, comprei até na Green For You, né, com a Ana. Uma grande parceira nossa. A Ana é maravilhosa, né, e o interessante é isso, né, o que eu sinto muita dificuldade hoje dentro de Vitória é que você às vezes procura determinados produtos que você não encontra aqui, né, você tem que buscar em mercados outros, né, esses produtos, até para presentear, né, às vezes a gente tem um colega de canoa, quer dar um presente, você não tem uma coisa falando sobre a canoa, falando alguma coisa específica que você queira, né, valorizar. Isso é uma demanda nova, e não é só aqui que você sente essa dificuldade. Tá, Vitor? E não é só aqui, né? Eu vejo lá, por exemplo, com a Green, lá no Rio, que foi uma das primeiras lojas voltadas para o segmento do VAA, como que despertou o interesse das pessoas em ir até a loja e mudou um pouco esse modelo de comércio que era praticado aqui, onde a gente dependia sempre da indicação de um professor. Então, assim, o que você vendia no mercado do VAA? Você vendia o que o professor indicava. Então, se o professor falava assim, essa marca é boa, ele só comprava essa marca. Verdade. Sabe? E isso está se neutralizando um pouco agora. A gente eu percebo agora com a loja, apesar de ter pouco tempo, mas eu já estou começando a enxergar esse movimento, onde pessoas que são transeúntes, usuários do bairro, acabam passando lá, esbarrando na loja e falando assim, olha, eu não sabia que tinha uma loja aqui, eu estava precisando resolver esse negócio de remo, já vou vir aqui para poder ver. Aí chega lá, é bem atendido, tem informação, a gente faz a venda como tem que ser feita, dá segurança para a pessoa, a loja dá um pouco mais de segurança, dá comodidade. A gente está fazendo umas vendas que a gente não tinha antes e eu estou enxergando que isso é o futuro agora pro VAA. Né? Esse modelo de venda de produto tem que ser mais profissional. Verdade. Para frente. Verdade.
E interessante, né? Esse final de semana a gente estava junto lá no evento da Track Field, né? Você que organiza aquele evento. Eu e a Renata. Como é que é? Conta um pouco desse projeto aí para mim, por favor. A Renata, que é a dona da Trek, aqui de Vitória, me procurou, falou, Carlão, a gente tem que fazer uma regata da Trek, que eles têm esse projeto, todo ano eles têm uma quantidade de provas que eles têm que fazer. Eu falei, cara, vamos fazer, Renata. Aí nosso primeiro ano a gente fez um passeio, um remadão, porque eu fiquei naquela dúvida, será que a galera vai aderir? Só que, pô, bombou. Mais de 150 pessoas. Mas você sabe que eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que tinha, né? Muita gente. Eu tenho imagens até aí também da quantidade, assim, eu fiz uma imagem, assim, uma quantidade de gente ali pronto para poder remar, que eu fiquei assim, impressionado. E aí esse ano eu falei, cara, vamos partir para a competição. E aí eu criei esse modelo, teve uma prova da prefeitura nesse modelo de provas mistas, com idade, com média de idade, eu falei, pô, é esse. Porque você tem uma categoria só, que ela se torna muito inclusiva, porque você tem que ter gente de todas as idades para bater a média. Uhum. E você quebra aquele negócio de um monte de premiação, de um monte de categoria, né? Que se torna um problema da competição maçante. Porque a competição demora demais. Porque ela tem muitas categorias. Tem que ter. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual, tem que ter, não tem jeito. Mas para uma prova festiva, não é ideal. E qual o grande lance da nossa prova? É você... O que o atleta amador precisa? O que ele quer? Ele quer um kit legal, ele quer uma camisa bonita, ele quer um boné legal, ele quer ser bem atendido, ele quer ter uma medalha legal, quer um troféu legal. Isso é, na minha concepção, o que o atleta amador quer. Ele não quer ganhar dinheiro. Quer a memória do evento. Ele quer a memória do evento, do que ele quer ser premiado pelo que ele fez, do que ele treinou. E isso é a essência da prova. É um kit legal e muita premiação. A gente tem muitos parceiros que botam um produto lá de premiação para os atletas. Então sai todo mundo feliz. E aí esse ano a gente fez esse modelo e já tem novos projetos para o ano que vem. Ano que vem a gente vai fazer um revezamento de OC1 e V1. Esperem aí que vão vir notícias. E aí e vai ser ano que vem mais 2 etapas. Uma no começo do ano, uma no fim do ano. E agora é um evento que veio para ficar, igual a corrida da Track Field. É a corrida que todo mundo espera chegar, porque é uma corrida legal, 10 km, 5, e a camisa é legal, a estrutura é legal, isso que a galera quer. Muito, verdade. E assim, a canoa, ela tá perdendo, graças a Deus, aquele negócio de eu só vou se eu vou ganhar. Porque você se inscreve numa corrida, a maioria das pessoas já sabe que não vai ganhar. Mas ela se inscreve porque ela vai bater o objetivo dela, bater a meta dela. Então ela vai se divertir. A canoa ela deveria ser considerada pela maioria das pessoas desse jeito. Você vai pagar a inscrição, você vai se divertir, vai ter aquela qualidade do evento. E você vai... se você ganhar ou perder, é consequência do seu mérito, do seu treino. E isso é o divertido. É você estar lá com seus amigos, você... Eu, graças a Deus, eu só tenho amigos. Sim. Meus adversários me chamam para remar junto, me chamam para o Campeonato Mundial, eu fui com o meu adversário, fiz agora a volta de Ilhabela com meus amigos, meus adversários do Rio, de Niterói também. E por isso, porque assim, não é porque você está na água que você é inimigo do outro. Claro. E eu falei hoje na regata mesmo, eu falei, galera, respeitem o amiguinho, eu brinco, respeitem o amiguinho, porque um dia vai ser você do outro lado. Sim. Então, eu não faço nada com ninguém que eu não gostaria que fizesse comigo. A minha regra de vida é essa aí. E assim eu sigo. E aí a regata foi um sucesso. Todo mundo feliz. Sim, sim. Altas imagens. Já pensando já no ano que vem como é que vai ser. Eu vi sua animação lá, né? E foi seu aniversário, aproveitar até os parabéns aqui, Obrigado. Né? Atrasado que a gente está dando aqui, né? Que foi seu aniversário também no dia. Né? E a festa, então, foi grande, né? Foi sensacional. Assim, a sensação depois que deu tudo certo, zero problema, foi ótimo.
E, Carlão, aproveitando essa pegada aí que você falou em relação a essa ligação que você tem com as outras escolas, né? O que você acha dessa... Porque hoje, realmente, eu vejo muitas vezes, assim, algumas escolas com algum tipo de rixa, algum tipo de problema, mas eu acredito que seja mais por conta da questão da competição, né? O que acontece é que, antigamente, por exemplo, só tinha 2 clubes. E era um clube que separou do meu, era minha sócia. E aí, na época da separação, você fica com aquelas rugas. Alguns alunos foram para um lado, outros alunos foram para o outro. E aí tinha aquela guerra. Aí depois veio o Ítalo, que aí o Formiga, que era o treinador, também era outro atleta a vida inteira do Flamengo. Então, assim, grande amigo meu, mas ele também estimulava a competição da galera. Então, assim... É carioca também, né? Também. Sempre tinha aquela rixa. Mas hoje, com essa quantidade enorme de clubes, é que ainda continua derivando sempre disso, né? Um clube nasce quando se separa do outro. Então, normalmente, essa separação, ela no começo, ela não é... Ela é meio traumática. Então, assim, separou porque deu problema. Então, assim, aquela galera ali ainda continua com uma rixa. Por exemplo, ontem quebrou uma canoa minha. O cara do meu amigo do outro clube já falou, Carlão, pode pegar amanhã a minha. Muito legal. Enquanto conserta a sua, sem problema. E a mesma coisa acontece comigo. No final de semana eles vão fazer evento. O Carlão, me empresta 3 canoas. Eu falei, pode pegar. O meu treino acaba a tal hora, depois de tal hora, pode pegar a canoa. E assim funciona. Acho que as pessoas deviam levar nessa leveza mais a vida. Eu sei que nem todo mundo é igual a todo mundo. Não, mas eu observo também que você viaja bastante, né? E nessas viagens também você procura sempre estar buscando escolas, conhecendo também a cultura de cada local. Sempre, sempre. É igual assim, eu faço sempre questão, igual fui remar na Alemanha, remo olímpico. Fiz questão de falar alemão para aprender. Que legal. Para me inserir na cultura alemã. Depois da primeira vez que eu fui no Tahiti, quando eu voltei, eu falei, opa, eu sabia que no ano seguinte eu ia de novo. Aí já entrei na aula de francês. Quando eu voltei já falava francês, já conseguia me comunicar bem, conversar. Então, assim, eu queria aprender. Eu sugava tudo que eu podia sugar para trazer para a galera aqui do Brasil, né? Hoje tem muito mais gente indo. Então, assim, esse processo da cultura, das informações, já chegam bem mais rápido para todo mundo, então é bem tranquilo. Show de bola. E, Vitor, esse processo de produção seu, vou voltar um pouquinho a você aqui falar sobre o processo, que eu tô bem curioso, né, na questão principalmente desse tamanho, né, dos remos, né, que a gente falou inicialmente aqui, mas tem uma diferença grande, por exemplo, do V1, da OC6, né, não tem como adaptar um remo para os dois, né? Certo. Não, pode, não, claro. Esse é um assunto amplo. As canoas, elas têm altura, profundidade diferente. Então, assim, o que vai demandar, basicamente, a altura do remo é a altura do remador, a envergadura dele, que tem gente que tem um braço mais comprido, a perna mais comprida. Então, assim, tem uma regra, mas tem muitas exceções, né? A gente não é igual a todo mundo. Todo mundo não é igual a todo mundo. Então, mas basicamente é isso. Na V1, o remo é um pouco mais curto do que numa OC6, do que numa V6, porque você fica mais rente à água. Rapaz, eu tô com a dó de cortar meu remo. Compra outro. Tem que comprar outro, né? Eu tenho mais de 10 remos. Mas eu vou chegar lá, né? Calma, tem que ser com calma. E aí, eu tenho também. Mas você pode, né? Não, mas pra você é fácil. E aí... Mas assim, até hoje, por exemplo, é um treino de tiro. Eu pego um remo mais curto, porque eu tenho mais facilidade de trocar de lado. Tem isso também, mas para canoa, para V1, por exemplo? Para V1, é uma remada mais longa, eu prefiro pegar um remo um pouquinho, assim, 1 polegada ou 2 polegadas maior, que ele vai me dar mais amplitude da remada, e então vai me dar mais conforto de remar. Quando eu estou num tiro, eu preciso acelerar a remada. Interessante isso. Então, assim, de acordo com a remada é igual a V1. A galera, eu gosto da minha V1 montada. A sua V1 montada, você vai estar sempre com a mesma regulagem. Quando você tem que montar todo dia, hoje o mar estava mais mexido. Eu já afastei a ama da canoa. Tá liso. Vou juntar. E aí, Carlão, assim, eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte. Quando fala sobre tamanho de remo, como que define tamanho, nós estamos falando sobre a altura dele, a altura final. Não estamos falando sobre
tipo de cabo, nem tamanho de pá ainda. Mas eu acho assim, qual o seu objetivo na canoa? Tá? Eu acho que a primeira pergunta é essa. Você quer ter performance? Começa a pensar nisso. Isso tudo aqui faz diferença. Com um ajuste mínimo de altura de final dele para você mudar de canoa. É um detalhezinho que você quer fazer uma troca mais rápida. É um detalhezinho que você está esbarrando na canoa na troca porque você está com um remo de leme que é maior e você quer melhorar isso aí. Esse ajuste fino faz diferença. Agora, eu vou passear, eu só quero aqui competir uma vez ou outra na vida. Cara, não faz diferença. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Não vai mudar nada. Eu comecei nesse processo, né? De passeio, né? De me divertir, de ver Exatamente, de ver a paisagem. é sempre assim. Mas eu tomei, assim, o gosto pela coisa que acabou que depois eu fui pra academia, fui lá pra J3 com o Rodrigo, né? E comecei a me preparar e me achar o garotão. Ainda mais depois que eu fiquei sabendo que fui ver no Mundial, acompanhando o Mundial, depois até nós vamos estar entrevistando a Tássia, né? Na nossa próximo podcast, né? Com a volta do pessoal do Mundial agora. E aí a gente conversando, né, sobre essa questão, né, da importância, né, que é o preparo físico, né, para tudo isso. Né? Eu tô me achando garotão. E no Mundial eu vi lá mais 80, falei, gente, eu tenho até 80 anos de idade para isso, então beleza, eu vou começar a me preparar agora. Não, e eu falo isso, Alessandro, pelo seguinte, porque às vezes chega um cliente lá, assim, muito estressado, porque ouviu que tem que ter um remo assim, tem que ter um remo assado, qual que é o remo ideal, porque eu vou remar V1, porque eu vou remar o C6, e não quer investir em 2 remos, e não quer ter um remo com diferença, ele não entende, não assimila esse monte de informação. Então, simplificar a informação para a pessoa que está começando, cara, tira esse estresse, tira esse peso. É natural essa necessidade que vai vindo. Você está sentindo isso, está percebendo. Sim. Outra coisa legal em relação ao tamanho de remo, lá no clube a gente tenta padronizar as equipes com remo basicamente da mesma altura. Por quê? Física, né? Os remos, eles entram na água juntos e eles têm um tempo dentro da água. Quando um remo é muito mais curto que o outro, naturalmente, quando o atleta levanta o tronco, o remo sai da água. Então, se todos têm um remo do mesmo tamanho, o conjunto fica muito mais fácil. Lá no Tahiti, por exemplo, o time Tupuai, que é dos nossos amigos, nenhum atleta tem o seu remo de remar de OC6. De V6, né? Lá. Os remos estão pendurados, são todos iguais. Mas tamanho também? Tamanho, independente tem atleta de 1,80 e pouco, tem atleta de 1,70 e pouco, são iguais. A diferença ele vai diferenciar na mão de baixo, uma mais em cima, uma mais embaixo. Mas a alavanca é a mesma. Então fica muito mais fácil de você manter o conjunto. Quando o seu remo é muito mais curto do que o outro, você tem que pensar sempre na saída que você não pode sair antes. Então você quebra o ritmo, você quebra o andamento da canoa, porque você tem que ficar o tempo todo pensando. Isso faz diferença. E outra coisa que faz diferença também, que eu ouço muita gente reclamando, assim, porque qual é o ângulo da pá do remo, qual que é o ângulo do bend do cabo, Cara, é tanta informação técnica, difícil de explicar. Eu já vi tanta coisa. Só que isso tudo faz muita diferença dependendo da técnica que você usa para remar, sabe? Porque fulano de tal lá no Rio, da equipe, a equipe lá de São Paulo que compete SAMU usa o ângulo, uma época usaram 22 graus no ângulo, no remo lá. Não, porque agora eu vou usar 22 graus, mas peraí, não adianta você só ter o remo angulado, porque se você não aplicar a técnica que aproveita isso aí, você não tem performance. Mas não tem influência também de maré, de tudo, não, nesse sentido, da pá, será? A pá tem se você tiver, por exemplo, uma prova que predomina vento contra. Você vai fazer uma prova onde o seu maior percurso, o maior trecho é um upwind. O maior trecho vai ser um downwind. Você vai remar em água parada, água de canal, né? Aí sim, o ajuste desses detalhes faz diferença. E é o que eu te falei, assim, quando você está buscando performance, esses detalhes fazem diferença. Quando você vai remar, eu vou só fazer uma prova, não vai fazer diferença nenhuma você ter um remo mais angulado ou menos angulado, um de pá maior, de pá menor. E é muito pessoal. É mais um conforto, porque tem gente que tem pouca mobilidade no punho. Então você precisa ter esse ângulo para a pessoa ter mais conforto na remada. Não é necessariamente um remo, ele é muito melhor porque ele tem um ângulo um pouquinho diferente. É mais para gerar um conforto
E o interessante acima disso também é que hoje, por exemplo, né, com os remos, com esse novo advento, né, dos remos de carbono, é tudo, né, na verdade, que eles buscam leveza, estão buscando carbono. Né, mas eu vejo que tem muita gente que tem uma predileção por remo de madeira, né, principalmente para longas distâncias, né, e eu não sei se tem uma influência direta nesse sentido. Tem, né? Tem. Assim, em relação à diferença de peso, o carbono ele vai ser mais leve porque você consegue criar uma estrutura muito rígida com menos material. Então, seria o equivalente assim, se você precisa, vamos fazer uma comparação grosseira aqui. Se você precisa de 3 camadas de vidro para poder fazer a rigidez do remo, com uma camada de carbono você faz uma rigidez similar. Então, 3 camadas de vidro molhadas de resina, frente a uma camada de carbono molhada com resina. Então, a diferença de peso é grande. A diferença de peso fica nessa. Então, você tem a mesma rigidez, você tem tipo assim, a mesma estrutura rígida, e ainda você tem um benefício do carbono, que o carbono ele não tem flexibilidade como o vidro tem, ou como o Kevlar tem. Então, ele te dá uma resposta na água um pouco diferente. Mas eu senti muita diferença. Na hora de você botar a pá na água, você sente uma diferença, né, do carbono. Então, na hora, você sente que ele vibra mais. Você vai sentir algumas diferenças sim. Por exemplo, se você pega um remo 100% de madeira, 100% de madeira considerando que a pala vai ser enrijecida reforçada com vidro. Quando você pega um conjunto inteiro de madeira, você coloca ele na água e faz força, o que vai acontecer é que ele, por inteiro, ele vai ceder, vai flexionar, e no momento que você estiver fazendo o movimento da remada, ele vai te dar uma resposta lenta do retorno do que ele flexionou. Aí você enrijece um pouco esse conjunto colocando uma pá de carbono, né? Esse remo que o pessoal chama de híbrido, a construção pá de carbono, cabo, madeira. Você vai ter uma diminuição nessa flexão que ele vai ter no momento da remada, e já vai ter uma resposta mais rápida da pá. Só que o cabo ele ainda vai ser um pouco mais flexível. Né? Então, para provas longas, hoje, você usar um conjunto desse, você tem um alívio na pressão que você tem na articulação. Sim. Né? Esse leme, inclusive, está aqui atrás, aqui, eu acho que deve ser bem interessante, né? Porque o leme geralmente é pesado, né? E você ter um cabo, né, de carbono deve fazer uma diferença bem grande. E aí, a grande diferença vai fazer quando você ainda adiciona isso aí, um cabo de carbono, um cabo rígido. Então, é o cabo. E aí, cara, aí você consegue um conjunto extremamente rígido que, dependendo do tipo de prova... Na verdade, desculpa, eu confundi. Né? O leme tá ali atrás, ali, né? Do lado do monitor ali. Aqui. Mas aí, dependendo do tipo de prova que você vai fazer, um conjunto extremamente rígido é vantagem. Em umas provas mais curtas, aí... É isso aí. Isso aqui é o grande lance. O carbono maltrata. Maltrata? Maltrata. O carbono, porque ele não dissipa energia. Então, ele dissipa menos energia. Então, assim, toda energia que você coloca ali na pá vai ser transportada para o seu corpo. Pro seu ombro, pro seu punho, pra sua... Então, assim, todo o tranco vem ali. A madeira ou o bambu, ele é maleável. Então, assim, na hora ele dá um amortecimento. Então, dá esse conforto nas provas longas. Quando é uma prova de sprint, o carbono é fundamental. Mas também é muito pessoal. Eu sou todo bichado, eu já tive remos de carbono, todo carbono eu gosto. Não me incomoda muito, mas hoje todos os meus remos são híbridos. A pá de carbono e o cabo de madeira ou bambu. Os meus também. Um fato interessante aqui é que a gente adotou desde quando começou a fabricar remo lá na RUM, o seguinte modelo de construção. Eu gosto de cabo de madeira. Eu, remador, gosto de cabo de madeira. Tenho remo de carbono, mas eu gosto de remo de madeira. Então, a gente adotou aqui. Nossa construção é essa. Se nós vamos ter pá de carbono ou não, o cabo vai ser de madeira seguindo um processo bem tradicional que a gente já faz desde o começo. E até hoje a gente conseguiu manter. Assim, a maior dificuldade hoje de mudar de modelo de remo, incorporar um processo novo de construção em molde, construção assim, construção assado, é porque quando você planeja tudo, você põe um elemento lá que é o coringa lá, o problema que tem que ter um cabo inteiro. Nossa peça de cabo, ela é uma peça inteira, da ponta da manopla à ponta da pá do remo. É uma peça inteira, não tem emenda.
E esse é um grande diferencial nosso, que é o como o remo responde com essa característica é diferente. É um jeito que eu gostei de fazer, é um jeito que eu gostei de remar e carrego isso até hoje. Então, assim, nossa grande dificuldade na fabricação é manter essa tradição de fabricar o cabo do remo dessa mesma maneira, independente de quanto evoluído a gente está no processo de fabricação das pás. Então, tem que sempre carregar essa memória. Não, vamos mudar o processo, mas o cabo tem que ser assim, tem que incorporar isso aqui no nosso projeto. E esse é um grande desafio que a gente tem e uma característica nossa. Muito bacana. Muito legal. E aproveitando essa oportunidade de falar um pouco do treinamento, né, eu estava conversando até com o Rafael Bonicen lá, ele me falou, Alessandro, você podia aproveitar bastante, né, o programa para falar sobre treinamento, que eu acho que seria uma boa, né? Porque eu acho que todo mundo está de olho, né, como você colocou à frente aí, todo mundo quer ganhar, né, competição. E eu queria usar muito também, né, esse podcast para isso, né, para a gente poder falar sobre treinamento. E aproveitar, Calão, como é que tá aí seu processo? De vez em quando eu passo pro Calão na água lá, até assusta o treinamento do povo lá. Ontem foi guerra. Ontem tinha mas eles fazem 8 canoas, sprint assim. 8. Eles fazem um sprint assim que eu fico assim, rapaz, eu tenho que dar uma remada pro Calão um dia. Eu tenho que sentir essa vibe aí, cara, que é muito legal, cara. Quem não matar o outro foi guerra. E é assim mesmo, tem aquela competição interna também, muito grande. Todo dia. A canoa, ela proporciona isso. Ela proporciona pessoas que não foram atletas a se tornarem atletas. Hoje lá no clube, 90% das pessoas nunca tinham sido atletas de nada. Que coisa. E elas se tornaram atletas de canoa. Pô, a gente foi para o Mundial no Tahiti de sprint, só eu e mais um, que também era faixa preta de jiu-jitsu, que éramos atletas. Os outros, nenhum era atleta de nada. Então, assim, eles foram para o Mundial de canoa no Tahiti. Assim, é uma coisa muito possível e plausível para a maioria para muitas pessoas. E o treinamento todo é voltado, por exemplo, lá no clube, são raras as pessoas que remam todo dia, 5, 6 vezes por semana. Então, assim, eu tenho que mesclo muito o meu treino entre intervalados e longos, intervalados curtos, intervalados médios e treinos longos. Porque eu tenho que proporcionar todas essas experiências durante a semana para a maioria dos meus alunos. Então, assim, quando eu era atleta de remo, a gente treina um dia, você faz o tiro, no dia seguinte você faz um treino mais longo, mais focado em técnica, no outro dia você faz um outro intervalado. Então você consegue mesclar isso durante a semana. Lá no clube, como a gente não tem isso, quase todo dia é um treino muito forte. Principalmente quando vai chegando perto do período pré-competitivo. A gente tem que deixar a galera... Tem um tempo antes, assim, que você geralmente começa a treinar? A gente começa pelo menos umas 6 semanas, 8 semanas antes, dependendo do nível da competição, do que a competição... é Campeonato Brasileiro. Não, vamos fazer uma volta de Ilhabela, 90 quilômetros. Então, assim, vamos fazer uma volta de Santo Amaro, 77 quilômetros. Então, demanda mais tempo de treino. Nesse treino, tá tanto o treino na canoa, como as corridas, como a parte de força que eu falo, galera, vocês têm que fazer musculação, crossfit, funcional, pilates, o que vocês gostarem. Mas o treinamento resistido Eu ia até te perguntar isso, importante. Você não dá o treinamento deles nesse sentido? Em alguns eu dou, alguns eu sou personal de algumas e prescrevo a planilha deles da musculação também. Mas tem gente que já tem o seu personal. Então eu converso, todos são meus amigos também. Então, assim, eu falo, agora o Fernando precisa disso. Outra coisa também, a gente tem em Vitória uma assessoria de avaliação física, uma das melhores do mundo. A gente tem um fisiologista do COB, de várias Olimpíadas em Vitória. E pouca gente sabe. Ele ficava na rua do Vitor, era vizinho do Vitor. E eu já presenciei recordista olímpico ucraniano, italiana, vindo em Vitória fazer avaliação física. Que legal, cara. E a galera não usa. Quem é ele? Chama Elvio, Apto, APPTO. E a Tássia também vai sempre nele. É o da Tássia. Isso, é um cara sensacional. Grande amigo. Eu vou lá, não consigo ir embora, porque ele fica falando, a gente conversando. E nele você vai deixar de treinar no achismo.
Porque assim, a gente é muito empírico. Você olha, vê o cara ali, pô, você precisa de mais força. Mas é no achismo, é no feeling que a gente, beleza, sou treinador há muitos anos, já tenho esse feeling, mas até comigo mesmo. Eu entrei no CrossFit, eu me tornei aluno do CrossFit por causa dele. Ele falou, você é muito rápido, você é muito forte, muito resistente, só que você é lento. Então eu precisava potência. Então eu precisava treinar levantamento de peso olímpico. E onde tem isso é dentro do CrossFit em Vitória. Não tem uma academia só de levantamento de peso. Então eu acabei me apaixonando, depois virei professor também. Legal. Mas tudo que ele pega, você reparou, tudo que ele pega vira professor. Impressionante, né? Eu sou viciado em aprender. Que legal isso, cara. Então, assim, eu procuro coisas que vão somando sempre. Mas o mais legal disso é que você aprende e ensina, né? Que é o mais interessante, né? Seus alunos têm muito a ganhar. Eu sou um cara muito desprendido. Por exemplo, Carlão, me presta a sua V1? Falei, pega. E assim, o conhecimento é a mesma coisa. Qual é a graça de você saber e você não puder passar? Sim. É ruim. Eu não escondo nada, conto para todo mundo que a gente faz. Porque assim, é igual, quando eu fui para a Alemanha. Na Alemanha, o melhor lugar do mundo de remo olímpico. No Rio, os barcos são alemães, os remos são americanos, igual na Alemanha. E os alemães ganham dos brasileiros. Qual a diferença? Os alemães. A disciplina, a motivação, a capacidade de você deixar de fazer alguma coisa para treinar. Se dedicar realmente àquele processo. Igual o Vitor deixou de remar para se dedicar realmente, aí o sucesso está ali. Por que arruma sucesso? Porque em algum momento da vida dele, ele precisou se dedicar muito para aquele processo. Obrigado, por sinal, valeu, tá? O mundo da canoa agradece. E então o treinamento é a mesma coisa. É quanto você está preparado para abdicar de certas coisas para você evoluir. Você tem que sair da sua zona de conforto. Sim. É muito simples. Eu faço assim, cara, não tem mistério nenhum. Não tem fórmula mágica. Treino, treino, treino. Descanso, alimentação e treino, treino, treino. Eu tava brincando hoje com a galera lá, 4h30 da manhã eu tava lá na chuva, fiquei até 7 e pouco. Aí 7 e pouco só tinha minha canoa na água dos meus alunos e passa a Tássia de V1 sozinha. Falei, ó lá, por isso que ela ganha. Que ela tá sozinha, porque assim, É impressionante, né? Porque você ir treinar com seus amigos, tá chovendo, é mole, você tá com seus amigos. Você tem um estímulo grande ali. Você tem um estímulo grande. Você ir sozinho, ficar lá dando tiro, na chuva, no frio, isso é... Aí ninguém vê, ninguém só vê, ela ganhou, ninguém viu que ela tá fazendo, o mérito que ela tem para chegar naquilo ali. Uma vez veio um remador tcheco, campeão mundial de remo olímpico lá pro Botafogo, e a gente perguntou, como é que é, tal? Ele falou, eu passei 10 anos chegando em último, até ser campeão mundial. Você acha que é fácil? Você vai remar 3 meses e vai ganhar do cara que rema 20? Não vai. Não vai. Tem exceções? Tem, mas não vai. Na regra não vai. Então, assim, você tem que ir devagar, tem que ir evoluindo, tem que sentir, o que eu preciso? Eu preciso de força. Eu estou remando bem, eu consigo dar a volta na ilha remando. Mas eu não consigo dar a volta na ilha remando rápido. Então, eu vou continuar dando a volta na ilha ou vou fazer um treino de tiro? Vou fazer uma parte de musculação, uma parte de resistida. E aí é isso aí, é você treinar o que a gente gosta é mole. Com certeza. Fazer a parte fácil, né? É mole. Difícil é você fazer o que você não gosta. Sim. E assim vai, assim, não tem muito mistério, entendeu? E assim, é você entender também, tem aquela parte mental. Se você chega para um atleta e fala, você não consegue, ele tem atleta que vai ficar quietinho. Tem um atleta, eu era assim, meu treinador falava, você não consegue, eu ia lá e fazia. Eu sou desse nível. E aí... Provoca, né? E aí você tem que saber quem você vai provocar, quem você vai estimular, que jeito você vai falar. E assim, os clubes também têm que entender que não são nossos atletas, são nossos clientes. Então você tem que ensinar, você tem que cobrar. Eu só cobro de quem eu acredito. Quem eu não acredito, eu ensino tal, mas eu não cobro da mesma maneira do quem eu cobro, quem eu acredito. Mas é isso aí.
você tem que estar lá, você tem que estar todo dia lá, todo dia dando exemplo e exemplo. Essas pessoas nunca foram atletas, então elas não têm um exemplo, não sabem o que fazer. E você tem que mostrar como ser um atleta, que as pessoas já têm um preconceito, já têm a vaidade, têm o ego. Isso também é outra coisa na canoa que é muito voltada, que as pessoas começam a remar mais velhas. Então elas já têm uma posição social, já são bem-sucedidas nas suas empresas, e elas têm que dar um passo atrás, porque ela é pior do que alguém. E aí muita gente não aceita isso, muita gente não aceita estar no time principal, por que ela está no outro? Então, isso é outra coisa, criamos critérios de avaliação no clube, tomada de tempo, essas coisas que ajudam na determinação de quem vai no clube. Hoje, por exemplo, na próxima competição, eu tenho 3 times Master 40. Como eu vou decidir Nossa, que legal. quem vai? Eu falo para eles, cara, vocês querem que eu decida? Não vai ser legal. Porque Você deixa na mão deles para decidir? eu tenho tomada de tempo. A gente faz uma tomada de tempo de 10 km, os primeiros 6 tempos são a primeira canoa, os 6 segundos, Mas como é que seleciona essas canoas cada um, para tem, fazer a tomada? cada um tem a sua, Já tem a sua equipe? tem a sua canoa. Não, canoa de 1. Ah, é de V1? De V1 e OC1. É guerra. Esse é bacana demais. Pô, deve ser legal. É guerra, é guerra. Ah, mas eu perdi. Cara, hoje você não tá bem, treina na próxima. Tá? Ah, mas eu não tenho V1, não tenho OC1. Cara, se você, na estreante, isso é um critério, mas ele não é o mais importante para mim. É mais participação nos treinos e tal. Mas você é Master 40, você é Master 50, você é Open. Me desculpa, mas se você não sabe remar de OC1 de V1, cara, você tá muito atrás dos outros. Porque a V1, a OC1, ela ajuda. Ela te ensina a técnica, te ensina a lemar, te ensina tudo. Então, assim, beleza, você pode até não ter. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o Matheus. Ele aluga a canoa. Você não precisa ter. Entendeu? Você paga lá e aluga a canoa dele e vai treinar. Eu faço V1 com ele lá também. Então, acabou esse negócio de, eu não tenho, eu não vou remar. Rapaz, eu tô apanhando, tá? É normal. É 1 ano e pouco só que eu tô remando, né? Quase 2 anos. E comecei tem 1 mês e pouco, né? A fazer V1. Tô até com a camisa, né? Da V1, da Voga, fazendo uma propaganda pra minha amiga da Green For You, né? E o que acontece, cara? É muito difícil, né? Não é uma coisa, é uma técnica completamente diferente. Ali você não trabalha mais a força, você trabalha mais a leveza, né? Aquela concepção de canoa. Pô, a primeira vez que eu fui pra ver lá com o Lélio até, né, da Marina, né, fiquei lá, meu treino foi bailing, né, eu malhei braço lá de bailing, jogando água pra fora da canoa o tempo todo. Eu comecei a remar V1 depois de mais de 10 anos remando. Já remava de OC1, mas não tinha V1 no Brasil. E eu falei, cara, eu ganhava de OC1, comecei a chegar em último de V1. A sorte é que meu nível de vaidade é zero pra essas coisas. Não, mas você se cobra. Não. Na perfeição, não? Você buscar treino, né? Você vai... Eu assisti todos os vídeos de V1 no YouTube, no Vimeo, aonde você quiser, eu sei todos. A vaidade dele é grande, mas também o nível também de busca é imenso. Eu falei, cara, vou aprender. Eu procurava o Cauê Serra, meu amigo lá de Santos, que era o top até hoje, tecnicamente e culturalmente. Para mim, é o cara que mais sabe sobre cultura da Polinésia no Brasil, grande amigo. E eu ficava ligando, Cauê, como é que eu regulo aqui? Cauê, como é que eu faço aqui? E assim foi. Mas eu demorei também para ter essa experiência de remar suave, que eu sou um cara que gosta de fazer força. Então, para mim, também foi um processo. Uma vez a gente sempre traz, a gente tem um costume de sempre de trazer taitianos para dar clínica. Uma vez a gente trouxe o Aroma, que era o Voga da Shelva na época. E aí, de manhã ele treinava com a galera, e de tarde eu voltava de V1 com ele. Eu falei, ei, Nossa, que treino deve ser isso. Sensacional. Eu falei, ei, o que eu preciso? Ele, não, você é muito bem. Não. Eu falei, não. No francês isso, né? Ali no portunhol, meio francês, na época eu nem falava ainda. E aí... Mas o Tahiti tem é muito perto da Ilha de Páscoa, então eles entendem um pouco o espanhol. Que pertence ao Chile, né? E aí eu ficava, e aí, tal, não sei o quê. Ele falou, a única coisa é que você faz muita força. E aí você não sente a ondulação, você não sente a hora que você tem que acelerar, a hora que você tem que relaxar, que você tá tão focado em se matar, que aí eu mudei minha concepção de remada. E aí, mais flow,
Mas também tem época que é igual hoje. O treino de hoje, 2 tiros de 4 km, volta nele do Frade, guerra, um querendo matar o outro, surf, pá, Mas acaba botando força. Não e tem aí, jeito. aí é pancadaria. Mas mesmo assim, na hora que você vai dar a volta ali atrás da Ilha do Frade, tem o surf, Uhum. você está fazendo força, mas você está fazendo força prestando atenção, sentindo, é agora. Aí você aumenta, faz um picozinho de remada para entrar na onda, relaxa, surfa. E entrei várias ondas hoje, foi sensacional. Que legal. Eu Vai brinquei, ter uma semana que eu não remo. já fiz os stories lá, falei, galera, quem não foi perdeu, quem ficou na cama quentinha, perdeu, que o mar tava lindo hoje. Mas aproveitando essa oportunidade, essa pegada aí, logo que eu comecei, eu tive muito problema, assim, eu tava muito tempo parado, né, meio sedentário, né, comecei todo aquele processo, né, eu perdi, né, nesse começo meu até aqui, uns 15 quilos, né, e comecei a trabalhar meu corpo melhor e tudo mais, né, mas eu tinha muita contusão, né, de ombro principalmente, aí eu associava ao remo, né, eu falava, pô, tô usando aquele remo lá de alumínio, aquilo ali pesado, né, eu já tenho uma tendência a ter, até por causa do jiu-jitsu, do judô, né, a questão do problema do ombro, né, será que é ele mesmo? E de vez em quando me deixava um pouco fora da remada. E depois eu tive, por incrível que pareça, gente, no pé, né, no plantar, né, do pé ali, né, porque na hora de colocar o pé à frente lá para dar a remada, eu tinha mania de colocar o pé igual bailarina, né, o pé mais na pontada, não botava ele mais firme, né, e acabei tendo uma condição que é uma coisa, que é um problema, que é uma coisa que não tem cura, né, eu fui saber depois. Né? E por incrível que pareça, eu comecei a fazer depois que eu comecei a treinar, né, na academia funcional, rapaz, eu era todo torto, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá, o Rodrigo falou, encosta na parede aí, encostei, ele fica reto, eu tô reto, né? Ele falou, não, cara, fica reto. Aí ele me botou assim, eu fiquei assim, cara, eu tô torto, não, agora você tá reto. Então, assim, a minha concepção de corpo era toda errada, né? Então, eu acho que faz muito bem, né, esse processo de treinamento e associar tudo. E uma coisa legal, assim, sobre repetição, é que também não adianta você ficar repetindo loucamente qualquer coisa, né? Você precisa ter uma base. Uhum. Então, só sentar e remar também não te evolui tanto. Evolui. E conhecimento, né? E no nosso processo lá de produção é a mesma coisa. Repetição é tudo, sabe? Se você não faz uma repetição com base em uma técnica, cara, sai um monte de porcaria. Sim. Por isso que tem a tomada de tempo. Aí eu fiz a tomada em 52 minutos. Se você baixou 10 segundos na próxima, você evoluiu. Uhum. Se você piorou, mas às vezes piorou porque o mar estava mexido, estava com vento, beleza. Aí você vai avaliando essas variações, mas você tem um critério. Sim. É igual a avaliação lá na Apto. Se você não tem uma referência, a primeira serve de quê? De referência. Para daqui a 6 meses você fazer de novo e ver se você evoluiu. Se você não tem a primeira, você não tem referência de nada nunca. Tá cego. Sim. Tá cego. Eu queria aproveitar, assim, que nós estamos chegando até no final do nosso programa aí, infelizmente, que a gente tem papo aqui pelo menos para mais 1 hora, fácil, né? Mas eu queria saber como é que tá, assim, aproveitando essa pegada de treinamento. Você vai ter agora o Pan-Americano, né? E o estadual agora, próxima semana, né? Isso. Como é que tá a programação lá, Cara, vocês? A galera tá focadaça no estadual, tudo mesmo? empilhado. Fazia alguns em que, assim, tem um ciclo, né? Hora a galera tá num nível de pilha, hora outra... O estadual agora vai ser só C6? Só C6 e V6. E V6. Tá numa pilha, eu vou levar mais de 15 equipes. É mesmo? Que legal. Eu tive que pegar 3 canoas emprestadas. Que top. Porque as minhas canoas não deram... Vai ter largada que eu vou largar com 6, 7 canoas. Mas tem diferença, assim, com canoa... Canoa, geralmente, quando não é a canoa que você está acostumado... Eu peguei da mesma marca que eu uso lá no clube todas, tirando a primeira, que é o Alé, todas são halal. Olha que linda essa imagem. Todos os remos da Rumo. Todas são dessa marca. Essa é minha canoa, V1, que tá. Eu comprei dela. E minhas canoas todas são dessa marca da halal do Hugo. O Hugo era o meu leme do Praia Vermelho. Quando eu competia pelo Praia Vermelho, o Hugo, que é o dono da halal, era o meu leme. Foi meu leme durante 5, 6 anos, grande amigo. Show. E aí é dessa marca aqui, dessa canoa. E aí eu só compro dele, que pra mim é a canoa que é... Qual é a marca da canoa dele? Halal. Bradley, desculpa. Bradley é a marca, Halal é a fábrica. E se você for no Havaí, você vai remar Bradley. Show. Entendeu? Se for no Canadá, você vai remar Bradley. Tem facilidade com essa canoa aqui? Sim, eu compro no Rio, você compra...
E aqui hoje, aí tem vários clubes, quase todo mundo tem dela também. Maravilha. É só Gente, ó, vou aproveitar então a oportunidade que a gente está chegando no nosso tempo, nós esgotamos ele na verdade. Bom, Eu queria deixar vocês livres para fazer uma consideração final, falar alguma coisa. nada, é que muito feliz de estar aqui e que tenham mais programas, mais pessoas que façam isso, Amém. porque só valoriza o nosso esporte, valoriza as pessoas que estão fazendo o esporte crescer, que estão focadas nesse processo e que as pessoas sejam muito felizes, né? Que assim, a galera fala assim, pô, por que você trouxe a canoa? Eu falei, cara, minha felicidade é que esteja todo mundo feliz. Se está todo mundo feliz, para mim está ótimo. Ah, ganhar, eu falo para meus alunos, ganhar, perder, cara, é um processo. O importante é o que você fez, o que você deixou de fazer, o quanto você viveu com aquelas pessoas ali da OC6. Uhum. É isso que eu levo da vida. É igual assim, a galera fala, bom, por que você não vai num catadão, num brasileiro? Eu falo, cara, a minha vibe é remar com meus alunos, remar com meus amigos. Eu já ganhei, já fiquei em segundo com eles vários anos. Se eu podia fazer isso, eu vou voltar a fazer. Eu acredito no processo, eu acredito na galera e eu sigo nisso aí. Para mim, o ganhar não é o mais importante. Então, assim, eu poderia ir com uma seleção master? Poderia. Mas prefiro remar com meus amigos. Perfeito. E aí, Vitão? Bom, agradecer, né, de estar aqui, foi uma oportunidade... O agradecimento é nosso, né, pelo apoio, por estar junto. Conteúdo na internet é uma coisa que ainda, nesse segmento, tem pouca coisa. Surgiu muita coisa nesses 2 últimos anos, mas ainda requer muito mais coisas. E eu vejo muito conteúdo sobre treino, eu vejo muito conteúdo sobre técnica, e eu vejo pouco conteúdo sobre equipamento. Eu vejo mais patrocínio de marca, mais falar sobre detalhe de produto. Tem muita curiosidade interessante que as pessoas gostariam de saber e é difícil ficar... Olha o nicho aí pra blogueirar. E assim, queria convidar todo mundo que estiver assistindo para poder visitar a loja. A loja Onde tá bacana, fica em Jardim da Penha, no Shopping Victoria Mall, na Aristóbulo Barbosa Leão, tá? No nosso Instagram lá tem endereço, nosso site também tem endereço. E visitar nossa loja. A gente vai estar agora para esse estadual, que vai ser na semana que vem, a gente vai estar com retirada de kit antecipada lá na loja. Então, eu ainda não sei os detalhes porque isso vai ser divulgado, mas vai criar uma facilidade, uma comodidade para não ter mais aquele tumulto no dia da prova. Para quem quiser se organizar e se antecipar, lá é bem cômodo. E assim, agora o estadual tomou uma proporção tão grande que não dá mais para você entregar todos os kits. É muita coisa. As provas são muito, muito volumosas, cada largada tem muitas canoas, é muita retirada de kit. Tem ideia de quantos atletas são? Mais de 500. Mais de 500. Essa prova vai dar mais de 500, provavelmente. Eu ainda não sei porque não sei se fecharam já as inscrições, eu não tive esse número, mas provavelmente vai dar. As provas de OC6 e V6 aqui no estado já estão dando números próximos de 600. Só eu tô levando mais de 100? Pois é. Nossa, já assim, estamos com a marca aí, são 10 anos de trajetória. Quem quiser conhecer e saber mais, eu tô lá praticamente todos os dias à tarde, quiser conversar, tá? E é isso. É isso aí, gente. Ó, chegamos ao fim, infelizmente, né? Esse bate-papo maravilhoso aqui com essa dupla fantástica. Eu tenho só a agradecer a todos vocês, gente, pela audiência, pelo apoio, os meus patrocinadores, né, que estão dando, inclusive, a Rumo, que está aqui apoiando. Você vê todos esses remos maravilhosos aí, né, que estão dando todo o suporte pra gente. É isso aí, agradecer a vocês, me colocar à disposição de todos também, né? Nós estamos aqui, né, para atender vocês da melhor forma possível. É isso aí, o programa veio para ficar, né? Espero que continue, espero que tenhamos muito mais, né? E o próximo a gente vai falar sobre o Mundial, né? O Mundial que ocorreu há 2 meses atrás, né? Vamos ter convidados especiais aí, acompanha a gente aí, gente. Show. Tudo de bom para vocês, hein? Um abraço, hein? Obrigadão. Valeu. Valeu, gente.